fundo imobiliário de tijolo estão mais descontados. Mas o mercado, de fato, está penalizando muito o Gari 11. O Gari 11 que a gente acabou de falar, na minha carteira, ele é um dos mais baratos. Gari 11, o que aconteceu? O que você acha do Gari 11? Olha, eu gosto do Gari 11. Eu até fiz uma entrevista com eles, né, com o pessoal que faz a gestão do Gari. Vocês também fizeram, né, que eles vieram aqui também. E São foi bom incríveis, são muito para ele, simpáticos. exato. E você vê que eles estão fazendo um bom trabalho. Então, esse ponto da gestão, eu criei uma confiança maior depois de entender ali pessoalmente a estratégia que eles têm feito. Mas o mercado, de fato, está penalizando muito o Gari 11. Você pega hoje, acho que ele está com o PVP de 0,89, alguma coisa assim. Ou seja, 11% de desconto em relação ao valor patrimonial da cota. E aí, quando você pega, é um fundo que ele pagou 8 centavos de dividendo dos últimos anos, e ele tem o guidance de dividendo dele estável em 8 centavos. Ele é um base 10. E ele paga esses 8 centavos, e é estável, você não vê oscilação ali praticamente no dividendo. Teve uma época que subiu lá, porque ele distribuiu um pouco mais depois, mas é estável. E aí você vê 32 imóveis, que tem dentro, acho que 33 imóveis que tem dentro agora, tem renda urbana, tem galpão de logística, todos os imóveis 100% alugado, com um contrato de 10 anos, com Compraram inquilinos. até um hotel, né? Então, hotel? Não, acho que foi o TRX, perdão, TRX. Tá, porque eles compraram um escritório lá, o da MRV. Sim, né? Então, assim, entrou a MRV de inquilino, entrou o Mercado Livre de inquilino. E aí eles têm o Grupo Pão de Açúcar, tem a Rede Carrefour, tem o Mix Mateus. E assim, o que o mercado tá com medo também? Porque essas redes, né, de atacarejo estão sofrendo muito. Agora com a Selic nas alturas há muito tempo, você viu, o Mix Mateus está fechando um monte de loja, demitiu lá 6 mil funcionários. Então, esse pânico que o mercado tem de ir se fecham uma loja que está ali com o Gari 11, sendo alugada para o Gari 11, e aí o inquilino sai e deixa de pagar. Mas não é bem assim. Primeiro, nenhuma das lojas dessas redes que estão fechando loja foi algum imóvel do Gari 11, pelo menos até por enquanto, nas últimas notícias. E segundo, que tem multa também. Então, o Mix Mateus, o Pão de Açúcar, ele não faliu, ele não vai fechar as portas. E aí, se ele sai, ele encerra uma loja que tem uma multa dessa de pagar ali 100% do valor do aluguel, sei lá, era um contrato de 10 anos, aí ainda falta 5 anos. Ele tem que pagar 5 anos de aluguel agora para sair dali, que a multa é 100% do contrato que falta, é um contrato forte, né? Ele vai querer mais uma dívida dessa no calo, entendeu? No lombo? Então, ele acaba priorizando não fechar essas lojas e continuar ali pagando o aluguel. É o que tem sido feito até agora. Então, assim, de novo, eu acho que quando a gente tem um juros alto, o mercado ele tem que penalizar todas as outras classes de ativos. É fundo imobiliário, é ação, porque os juros vai permanecer alto. Então, eu prefiro investir no conforto da minha renda fixa, me pagando 14,5, 14 ou 13 agora, que segundo o Boletim Focus vai acabar o ano em 13,25 agora, que saiu no último, do que correr o risco de um fundo imobiliário, do setor de imóveis, porque é um risco a mais. E é exatamente porque existe uma camada de riscos maior que também existe um prêmio de risco, né? A gente ganha mais nos fundos imobiliários justamente porque existe mais risco também. E aí, quando o mercado inteiro começa a reprecificar e calcular a rota, aí você vai ver um fundo, como é o caso do Gari 11, sendo penalizado, como é o caso do TRXF11, todos esses aí também, o GGRC11, todos eles que seguem essa mesma pegada, que tem uma gestão bem ativa, né, de compra e venda de imóveis, que obtém lucro na compra e venda de imóveis, eles têm mais risco para o mercado, porque justamente eles rodam esses imóveis. É diferente de eu pegar um HGLG11, que é centenário, que tem as unidades ali, que geralmente não fica girando a carteira, é uma coisa mais estável, que aí o mercado precifica de uma outra forma, entendeu? Sim. Então, basicamente é isso. Só que eu ainda acho que é um fundo imobiliário muito bom de se ter na carteira, tenho na minha carteira, uso esse momento como uma oportunidade para comprar mais cotas, mas só o tempo dirá se a Selic do Brasil vai cair e aí vai beneficiar essa categoria de FIIs, de renda urbana, ou não, entendeu? Porque não dá pra gente prever futuro. A gente, por exemplo, hoje eu estava fazendo um estudo do TRX-F11 com o Gari. O que acontece? O TRX-F11, ele tem, inclusive ele tem ali o Albert Einstein, que é um grande inquilino, né? O que acontece? A maior preocupação que as pessoas têm é a receita, a diversificação de receita. Então, por exemplo, o TRX, ele tem a receita dele é mais diversificada. O Gari 11, ele tem uma parte grande ali do Grupo Pão de Açúcar. Então, a pessoa fica com medo, né? Fica desesperado. Só que, se você for ver,
O TRX, ele tem vários imóveis em São Paulo, que é onde gira a economia, continua pagando bons dividendos, é um fundo que tá, na minha visão, não muda os fundamentos, né, como a gente falou. Então, eu não vejo nenhum motivo. Eles caíram muito, realmente caíram ali, um absurdo. Mas será que o mercado não deu muita porrada neles? Né? Será que era tanto? Pode ser tanta porrada? É. Então, assim, eu É acho. uma histeria, né? É o que a gente tava falando no começo, né? Então você pega, às vezes tem um grande player que vai lá e vende. Eu fiz essa análise com o Gary, eu fiz exatamente essa análise. Você pega o dia que ele caiu ali, que começou a queda dele, naquele dia teve 3 vezes mais negociações do que o normal. Eu não lembro o número ao certo, mas é como se fosse assim, ó, ele tinha 700 mil negociações por dia, 700 mil ações, né? 700 mil reais ali sendo negociados ali, 700 mil ações, na verdade. 700 mil ações sendo negociadas, 700 mil, 800 mil, 500 mil. Aí, do nada, 2,5 milhões de ações vendidas. Você acha que é o investidor, pessoa física, que pegou agora, deixa eu parar aqui meu trabalho, deixa eu ir lá vender o Garion. Do nada. Tá bom aqui, vou parar, né? E vai lá e vende. Não é a pessoa física comum, né? O investidor de longo prazo que parou o seu dia para ir lá vender cotas do Garion do nada. Geralmente é alguma instituição que ela entra fazendo uma venda forte, porque, gente, ó, e a gente sabe que existe isso, né? Esse mercado de fundo imobiliário, ele é pequeno. Então, às vezes, vai ter uma emissão, e aí quando vai ter uma... O Gary fez. Só que vai ter uma emissão de algum outro FII, e aí esse outro FII fala, olha, eu vou dar um prêmio aí para poder fazer uma emissão, coloca aí na carteira. A gente sabe que rola essas coisas. Sim. Não tenho sombra de dúvida que o mercado, ele não é santo, não. Não, E aí jamais. eles colocam assessoria por isso que eu falo que eu não tenho um assessor, né? Esses assessor que você não paga nada e você fica lá tendo assessorado. Carteira, etc. Porque justamente eles colocam um monte de coisa na sua carteira para ficar girando a tua carteira, porque eles ganham taxa fazendo isso. Entendeu? Existe uma comissão que eles ganham para ficar colocando COI, aquele negócio dos COI. Ai, Deus me livre. Você tá entendendo? Sempre coloca umas porcaria na carteira do povo que fazem o povo pagar a conta. E com fundo imobiliário não é diferente. Às vezes um FII grande vai fazer uma emissão e aí ele precisa que pessoas comprem as cotas para inflar o valor da cota, para justamente ele poder fazer uma emissão no valor patrimonial, dentro do valor patrimonial. Isso existe. E aí, vende ali o Gary, porque o Gary já não tá tendo emissão mesmo, coloca esse outro aqui. E aí acontece esse tipo de coisa também. Então, eu acredito que possa ter acontecido, né, um movimento de algum player grande que entrou vendendo e aí fez essa queda. E aí depois... E às vezes ele até recompra ali quando tá mais baixa a ação. Agora, assim, por exemplo, você vê assim... Exatamente. O que eu vejo nas pessoas, e eu até fiz isso para minha costureira essa semana. As pessoas, elas não entendem sobre fundos. Então, o que acontece? Quando ela chega na agência dela, não todos os gerentes, tá, pessoal? Tem gerentes ótimos. O que acontece? Eles vão lá investir num fundo que a taxa de administração é altíssima. E aquela pessoa, ela não sabe ver isso. Então, turma, toda vez que você, de repente, poxa, eu quero investir num fundo, etc. Veja ali a taxa de administração, peça para que o seu gerente, né, ou a pessoa que você está vendo te explique. E não tem problema, porque é um direito seu. E previdência também, né? Porque previdência é boa em alguns momentos, e as pessoas é horrível. Não, tem previdências boas. Mas tá tudo bem, tá no seu direito de você falar, posso dar uma lida na lâmina? O que tem aqui, a taxa de administração? Porque assim você vê, não tenha vergonha. E peça para que o seu gerente te explique. E tá tudo bem, que aí você vai evitar de cair em muitos erros de fundo. E o VGHF11, Odi? O VGHF11, eu fiz uma análise dele também, que ele tá sangrando, né? Depois eu nem vi mais o preço da cota dele. Eu não tenho na carteira, porque nem eu também não fico vendo, não fico desesperado vendo. Caiu. Ele até subiu, na verdade, Tava 5,80. Olha, deu uma recuperada boa, devia ter comprado. Aqui, é sempre assim, né? Agora subiu, eu devia ter comprado. A bolsa tem que voltar, pelo amor de Deus. Liga a bolsa, né? Dá aperta o botão. É sempre assim, quando uma coisa cai e depois ela sobe, a gente fica, poxa, eu devia ter comprado. Não, é sempre assim. Aquela dor de corno, né, meu? Mas a verdade é que eu podia ter comprado e podia ter caído mais. Então será que eu devia ter comprado? Né? O segredo faça o seu aporte uma vez por mês. Veja o que tem oportunidade, compre o que tem oportunidade, sem ficar que nem louco, maníaco. Eu perdi essa oportunidade.
Aí a pessoa fica que nem cão ali, tentando achar oportunidade e só ferra com o dinheiro dela, só vai comprar coisa na hora errada com base em emoção. E que nem meu cachorro só procurando comida. É, a minha também. Na Ela me casa. vê, ela me pede comida. Ela come regradinho, certinho, e aí Não fica. vai comer. Pois é. Aí o que que acontece? Ó, o que que acontece? O VGHF11, ele é um fundo imobiliário que ele tem duas carteiras dentro dele. Ele é dividido em duas estratégias. Ele tem uma estratégia que chama valor e uma estratégia que chama renda. Então, metade dele é focada em valor, ou seja, valorização das cotas. Ele compra cotas de fundo imobiliário para tentar revender essas cotas com lucro. É isso que ele faz. E aí, não só cota de fundo imobiliário, tem um pouco de ações, tem SPEs, que são projetos, né? Quando vai ter uma construção, ele vai emprestar dinheiro para fazer uma construção, várias coisas. E aí, o que que acontece? Os outros 50% é focado em renda, renda passiva. Que aí tem muito CRIs lá dentro, é como se fosse um fundo de papel lá dentro, né? Sim. Tem vários CRIs, tem ali também fundos imobiliários que pagam dividendo e tudo mais. E aí o que que acontece? O VGHF11, então, tendo essas duas estratégias, hoje ele é basicamente um fundo de fundo, porque assim, ele tem 60% da carteira dele são cotas de outros fundos imobiliários, Sim. inclusive cotas de outros fundos imobiliários, que são fundo de fundo também. Tipo assim, ele comprou um fundo de fundo. Então, você imagina, ele já tem trocentos fundos imobiliários dentro dele. Ele já virou um fundo de fundo, praticamente. E aí ele tem cotas de outros fundos de fundo. Então, é muita diversificação que tem ali. Ele acabou perdendo ali o princípio dele, que é um fundo hedge, né? Que é um fundo que tenta se alavancar negativamente com o mercado para tentar fazer o hedge, que a gente chama. Que é quando o mercado tá indo para um lado, ele vai para o outro para tentar fazer esses lucros, né? Sim. Mas, enfim. Aí ele... O que que ele apostou? Ele apostou que o mercado de escritório ia se recuperar de laje corporativa. Porque a Selic ia cair, a economia voltando, as pessoas empregando, todo mundo voltando para o presencial. Ele apostou muito nisso. E ele colocou muito fundo imobiliário de escritório dentro da carteira dele. Só que o que aconteceu? Os juros não caiu como deveria. Vários desses imóveis de escritório estão tudo desalugado ainda, com uma vacância de 20. Ou então podem até estar trabalhando de casa, você não acha, Di? Sim, estão de home office, assim, não voltou. O presencial, né? Voltou, mas não ainda com a força para fazer essas lajes todas serem ocupadas com 100%. A gente tinha vacância de 2, 3% antes da pandemia. Sim. E agora ainda está com vacância de 20%, de 30%. Tem fundo que tem vacância absurda de 50%. Por quê? Porque os imóveis ainda estão vagos. E outra coisa, quando você tem muita vacância, pensa, tem um monte de imóvel vago. O que acontece com o preço? Ele cai, o preço do aluguel cai. Porque quando tá lotado, quando tem muita procura... Tem a pessoa procurando ali, né? Exatamente, você vai alugar no valor mais caro. E quando tá tudo vazio, o preço não pode subir tanto. Então você tem um dividendo baixíssimo, muito imóvel desalugado, e aí isso gera uma renda muito baixa. Então você pega a carteira renda, tá rendendo pouco porque esses FIIs estão pagando um pouco de dividendo. E você pega a carteira valor, tá rendendo pouco, justamente porque ele não tá conseguindo vender com lucro essas cotas. Sim. Mas isso já estava acontecendo desde o ano passado. E aí o fundo ele caiu abruptamente, sem muita explicação também, porque nada novo aconteceu no último relatório que eles mostraram. E aí é isso que eu falei, uma euforia do mercado, né? Porque começam a vender a cota e aí vem um pânico, e aí vai lá pro fundo do poço, e aí agora já tá recuperando de novo, né? Porque você viu que o cenário não mudou tanto assim o que a gente tinha de 6 meses atrás para cá. Sim, não. Só que é isso, com juros mais altos, o que que acontece? Juros mais altos pressiona, ele tem muita cota de FII. O que que o juros alto faz? Pressiona a cota de Pra FII para baixo. baixo, porque o dividend yield tem que estar equalizado ali com quanto que o FII está de preço. Né? O dividend yield é o preço e o retorno. Então, para o dividend yield estar compatível com uma Selic mais alta, o preço tem que estar menor. Então, é sempre assim. Quanto mais a gente espera de Selic alta, mais os FIIs vão estar pressionados para baixo, né? O PVP Sim. dos FIIs vai estar apertado mais para baixo. Perfeito. Quando a Selic ela começa a cair, isso alivia e os preços dos FIIs voltam a inflar, voltam a subir. Então, o VGHF11 hoje é um problema cíclico de mercado mesmo. Se a Se Selic esperar cai... bastante como vai ser sei lá, uma gestão diferente, mudando. talvez né? umas mudanças aí, se a gestão anunciar uma mudança ativamente de estratégia, né, verificar, essa estratégia não deu certo, não tá funcionando, vamos mudar. Então vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Eu não tirei da minha carteira ainda, tá? Não acho também que é uma baita de uma oportunidade maravilhosa e que, meu Deus, vai ser mil maravilhas. Então eu não fiz nada, eu não comprei muito, porque quando eu vejo que tá em oportunidade, eu compro bastante. Porque, é oportunidade, eu sei o preço teto que eu posso pagar, eu sei quanto que vai dar de rentabilidade, se tem um cenário A, B e C, o mais provável, o mais otimista, o mais realista, eu calculo isso e eu vejo, isso é oportunidade ou não. Quando eu fiz essa análise,
Não via como oportunidade. Mas também não via a ponto de vou vender agora e me desfazer das minhas cotas um patrimônio que também foi muita histeria do mercado, a queda dele que teve. Tanto que agora já tem subiu, muito, né? muito fundo que apanhou, né? E agora já tá subindo. Agora, de que você tá vendo no mundo dos fundos imobiliários que você acha que ainda são válidos de se estudar para, não é recomendação, tá, turma? Para estudar que estão baratos. E que são bons. Barato. Bons e baratos. Ó, o Gary 11 que a gente acabou de falar, na minha carteira, ele é um dos mais baratos, com um risco que a gente ainda não, a gente não consegue ver da onde vem esse risco pra estar tão barato. É aquele barato infundado, sabe? Sim. Eu acho que o Gary 11 é um dos mais. O VGHF 11 ele tá barato, mas o risco dele é nítido. Existe um risco, ele tá passando por uma questão ali de mudança de estratégia, de conflitos de interesse e também dos FIIs dele que ficaram. A renda que ele tá conseguindo fazer ali é comprometida. Sim. Então não acho que tá tão barato assim, não. E na minha carteira, de resto, que tá eu preciso olhar, porque eu não fico olhando muito a minha carteira. Não, ainda tem muito fundo de papel que inclusive paga bem, mas ainda tá barato. Né? São fundos bons que ainda estão baratos. O KNR11 eu acho que já chegou num valor justo ali. Chegou. Pessoal, uma coisa que vocês me perguntam muito, é que a pessoa fala que como assim, Carol, fundo híbrido, né? Vamos falar do KNR11, que é, aliás, a gestão do Kinea. É muito bom esse fundo. É maravilhoso, eu tenho há muito tempo. Carol, mas ele não paga muito dividendo, mas ele é um baita fundo. Mas por que ele não paga muito dividendo? Porque foi o que eu acabei de te falar. Porque o mercado não espera um prêmio de risco alto nele. Ele é mais seguro, Porque ele é mais seguro. Volátil. Exato. Então o prêmio vai ser de 1% no máximo a mais do que ali numa renda fixa. Exato, entendeu? porque ele é menos volátil. O que é híbrido, pessoal? É quando aquele fundo ele investe, por exemplo, em laje e galpão, que é o caso do KNR11. Por isso que vocês leem lá, híbrido. O que quer dizer? Que ele investe uma parte em galpão e uma parte em laje. Então isso pode acontecer, tá, gente? Quando vocês veem ali híbrido, aí você já sabe. Outra coisa que as pessoas têm dúvida é taxa de administração de fundo imobiliário. Carol, mas tem lá 10% de fundo de dividendo. Eu ainda vou ter desconto da taxa de administração? Não vai, fique tranquilo, tranquila, porque já foi descontado. Então, quando você vai os 10% ali, já tá limpo da taxa de administração. Tá, pessoal? Que é uma pergunta que o pessoal se faz. Quando a gente pega o relatório gerencial, né, a gente vê todas as receitas que entram no fundo, então tudo que dinheiro que entra no fundo, e aí tem todas as despesas que ele vai deduzindo. Então, se ele tá devendo para algum CRI, ele vai pagar algum CRI, algum devedor, e também a taxa de administração, né, que ele acaba tirando ali, que mantém todas as operações, os funcionários que trabalham na gestão e tudo mais. Ele tira essa taxa de administração e aí sobra. Essa sobra é justamente que ele vai pegar e dividir por cota para poder ou não distribuir. Às vezes ele nem distribui tudo, porque ele não é obrigado a distribuir 100%. Ele pode fazer um caixazinho ali. Se ele vê, entrou mais dinheiro esse mês, eu posso deixar uma parte do dinheiro numa reserva para se no mês que vem vier menos dividendo, eu poder pagar um dividendo estável. O Gary 11, ele faz muito isso. Então, ele pega... Por isso que ele paga sempre a mesma quantidade de dividendo. Porque quando ele tem um lucro grande, ele deixa o dinheiro lá para poder sempre pagar a mesma quantidade, mesmo quando vem um rendimento um pouco menor, entendeu? Então faz parte da gestão ter isso como uma estratégia ou não. Eu quero que o meu fundo seja uma rocha. O investidor sabe o quanto ele vai ganhar e não vai mudar. Sim. Então pode ser uma estratégia do fundo. Ou não. Às vezes vai ter fundo que a estratégia é o oposto. Toda vez que vier uma bomba aqui de lucro, a gente vai distribuir, você vai ganhar muito mais. E às vezes tá tudo certo também. Por isso que eu falo que a pessoa nunca pode ter também um fundo imobiliário, ou 2 ou 3 na carteira. Ela tem que ter uma composição, uma carteira de FIIs, né? Sim. Na minha eu tenho 12 ou 13 fundos imobiliários, que eu coloquei um a mais agora. Que eu botei o BTLG e o KNSC. São muito bons, né? E o BTLG... E você já viu o KNSC? Também é ótimo, KNSC. Excelente. Ele é tipo um MXRF11, só que ele fica esquecido, ninguém fala dele. Aí ele tava barato. Não, Tava com o PVP barato, só que agora já ficou caro. O BTLG, pra mim, é um dos melhores fundos de galpão logístico que a gente tem. É muito Poxa, bom. ele tá diversificado em boas regiões, o e-commerce vai crescendo, não tem jeito, a gente vai ver galpão logístico que tá indo bem, porque tem o Mercado Livre, entregando e-commerce, tudo ali. Tem muito galpão. Absurdo. E quanto mais perto, que é o caso do BTLG ali, um raio mais perto da capital, melhor, porque é onde as pessoas querem pôr ali para ter um galpão mais fácil. É lógico. Né? Agora, eu acredito que você está olhando mais fundo de tijolo, talvez? Você acha que está mais descontado? Olha, hoje os de tijolo estão mais descontados. Sim, hoje eu tenho colocado mais. E os de papel a gente vê que eles estão todos com o PVP ali acima de 1, né? Então o KNSC que tava barato. subiu. O KNSC tava barato, já subiu, foi para 1,5, 1,6. Eu falei, poxa vida, gente.
Baixa de novo, abaixa né? E tem aquela história, né? Você não pode comprar um fundo de papel. Não é que não pode, todo mundo pode fazer o que quiser. Mas não é recomendável a pessoa comprar um FII de papel com o PVP muito acima de 1, Sim, né? que te Porque leva muito à risca ali, né? no FII de papel, se você está pagando um preço acima do valor patrimonial, na teoria você está perdendo dinheiro porque você está comprando. É como se você tem uma dívida que você vai receber 100 mil. Ah, tá bom, eu pago 105 mil na sua dívida que eu vou receber 100 mil depois. Faz sentido? Não vai. Se você perder esses 5 mil aí, de graça, entendeu? Porque são dívidas ali, é mais fácil de calcular. Mas a gente sabe que o mercado paga. Por que está sendo todos negociado, então? Está tendo negociação todo dia. Está todo dia alguém comprando e alguém vendendo. Senão, a Bolsa de Valores está lá funcionando. E está todo mundo comprando acima do preço. Por quê? Porque vale. Porque as pessoas estão precificando essa qualidade que o fundo tem. Se não valesse, ninguém comprava. Então ia voltar o preço e ia voltar a cair. Exato. Então, se as pessoas estão pagando, é porque, de fato, o mercado está precificando tudo isso em tempo real. E ele está falando, eu aceito pagar 5% a mais, mesmo sabendo que eu estou perdendo. Por quê? Porque tem uma boa carteira, uma boa gestão, porque a Selic vai continuar alta, porque isso, porque aquilo. Então, tá tudo sendo negociado. Por isso que o mercado ele é soberano, né? Aqueles ativos, por isso que eu gosto tanto da Bolsa e dos ativos que são negociados em tempo real, como é o caso do Tesouro também, IPCA+, né? Os pré-fixados e os atrelados ali a algum indexador, porque eles são negociados em tempo real, o mercado decide, com base em todas as informações possíveis e imagináveis que eu tenho acesso a hoje, as instituições, os bancos, as pessoas físicas, tá todo mundo ali negociando para saber qual que é o preço justo. Quanto Sim. que eu aceito pagar ou não naquilo, né? Enquanto que você pega, às vezes, um investimento que você vai deixar o dinheiro preso lá, até a biriboca da parafuso, sabe lá Deus quando, e aí aquele dinheiro fica defasado, aqueles juros que você contratou ficou defasado, aquilo não é negociado em tempo real, ou você compra, às vezes, um fundo de investimento que ele não tem essa liquidez, ele não é precificado em tempo real. Então, a chance de você estar fazendo uma besteira pode ser muito grande, porque às vezes você não tá com o preço justo ali, entendeu? Sim. Porque ele pode estar com alguma anomalia. Você Exato, tá entendendo? diferenciando ali. Exatamente. Né? Porque Que nem dólar, que diferencia ali durante o dia. em tempo real, entendeu? Então, é o valor que as pessoas estão negociadas a pagar. Então, não tem. Então, é uma coisa que hoje os FIIs de tijolo estão valendo mais a pena por essa questão aí da taxa Selic, de permanecer em alta e tudo mais. E aí, todos os FIIs, né? Tanto os de papel, principalmente, eles ganham quando a taxa Selic está alta, né? Porque Sim. eles são atrelados ou ao CDI ou ao IPCA. E o IPCA vai estar alto quando a Selic está alta, porque o IPCA está alto também. Então, os FIIs de papel, eles se valorizam. Eles tendem a ganhar quando justamente a taxa de juros está alta, porque eles rendem mais, Sim. né? Só que eles também se beneficiam quando os juros caem, porque aí o povo sai da renda fixa tradicional e busca esses fundos imobiliários de papel, porque eles têm esse prêmio de risco. Então, pensa, se a Selic cair de 14,5 para 12, vai ter muito investidor que vai pensar, poxa, mais o MXRF, o KNCR, ainda está pagando 13, está pagando 13,5, deixa eu correr para lá. Você tá entendendo? Então, Sim. esse efeito acaba acontecendo. Por isso que a Selic caindo vai beneficiar todo mundo. Mas ela vai beneficiar muito mais os FIIs de tijolo, porque os FIIs de papel ainda têm a ganhar com esse cenário de Selic alta. Já os Sim. FIIs de tijolo, eles pagam os CRIs, né? Eles pagam dívida. Então, quanto maior todo o dinheiro que os FIIs de papel recebem nesses CRIs, Eles estão pagando dívida. o de tijolo é o que tá pagando esses CRIs. Exatamente. Entendeu? Então, justamente, eles se ferram de verde e Quando amarelo. a taxa Selic cair, e a gente espera que caia, né? Vai ajudar tudo na economia, porque cai a Selic, você consegue pedir mais empréstimo, as empresas conseguem pedir mais empréstimo. Então, a gente tem que ver também, não só o cenário dos investimentos, mas também o cenário da nossa economia.